E eis que depois de quase 3 meses de chuva constante, quase que sem parar, este dia 17 de janeiro de 2022 está bastante ensolarado. E eu, Marcos Valério XR, venho aqui atender uma demanda muito constante nesse canal a respeito da questão de por que as grandes elites financeiras fomentam essas pautas de gênero, de sexualidade, de raça, essas pautas da nova esquerda. Eu até peço desculpas porque eu sou muito prolixo, então essa resposta está dada em vários vídeos, mas está espalhada. Então esse vídeo aqui vai cumprir essa função básica, espero até que seja rápido, de dar essa resposta mais direta e mais clara. Então, por que raios as grandes plutocracias, as grandes oligarquias econômicas transnacionais têm tanto interesse em fomentar essas pautas? Eu posso resumir em basicamente 4 objetivos mais ou menos interrelacionados. Primeiro, desmobilizar a esquerda tradicional e sabotar a sua pretensão de luta de classes, substituindo, ao invés de a dicotomia entre classe trabalhadora e essa elite econômica, colocar dicotomias falsas como homens contra mulheres, negros contra brancos, heterossexuais contra homossexuais. Em suma, eles sabotam e dividem a esquerda. Esse é o primeiro objetivo. O segundo, correlacionado, é aumentar a reserva de mão de obra, colocar mais mulheres no mercado de trabalho. Então é interessante você minimizar essa questão das distinções entre os gêneros. E também relacionado está o objetivo da antirreprodução, que em vários aspectos é o mais antigo, é até o mais primordial. Algumas dessas oligarquias já trabalhavam com ONGs no sentido de conter a reprodução antes de abraçarem o feminismo, abraçarem o abortismo. Então a contenção da reprodução também é bastante crucial nesse contexto todo. E por fim, há também a questão de uma espécie de experiência social com os mais estranhos objetivos possíveis. Basicamente se está fazendo testes de até onde vai a capacidade de manipular a opinião pública, mesmo colocando na cabeça dela os conceitos mais esdrúxulos, mais delirantes. E aí tenta-se verificar se é possível, por exemplo, fazer experiências ao estilo 1984, né? O livro de George Orwell, de fazer pessoas acreditarem em massa em ideias absolutamente insanas. E, para ser sincero, esse objetivo não está muito bem atendido. Apesar de haver segmentos da sociedade e segmentos pseudo-intelectuais que abraçaram fortemente essas visões, o fato é que a maioria da sociedade, mesmo nesses países ocidentais, ainda não engoliu esse negócio plenamente. Às vezes ela tem uma aceitação passiva, porque não quer se comprometer, não quer combater, não quer sofrer uma retaliação, mas no fundo ainda não acredita nisso. Então há esse grau de resistência. Mas bem, são esses objetivos primordiais. Eles estão mais ou menos interrelacionados, porque evidentemente a questão da não reprodução, da antirreprodução, é perfeitamente harmônica com a redução das diferenças entre os gêneros, né? Você mandar mulheres para o mercado de trabalho em vez de manter o seu papel reprodutivo, tem esse papel antirreprodutivo. Ao mesmo tempo, essa questão de você aumentar a oferta de mão de obra também tem um efeito que muitos esquerdistas tradicionais pensaram no sentido contrário e se enganaram redondamente. A ideia originária era trazer as mulheres para a massa trabalhadora com a esperança, olha só, de dobrar essa massa, então dobrar a capacidade de pressionamento, de tensionar, por exemplo, fazer uma mobilização como para efeito de greve e outras mobilizações de trabalhadores, para aumentar a tensão e aumentar o poder de pressão, de barganha contra as elites econômicas. E o que aconteceu na realidade foi o contrário. Quando você coloca uma quantidade muito grande de mulheres em determinados setores, na verdade você enfraquece a capacidade de mobilização. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, trabalho feminino versus luta de classes. E a questão da experiência social é uma coisa um tanto mais delicada, um tanto mais sutil, né? Está se praticando várias experiências de engenharia social nessa tentativa de doutrinar mesmo aos melhores moldes, não só de 1984, mas sobretudo de Admirável Mundo Novo, do Huxley. Pois bem, é claro que há uma tensão em algum desses objetivos. Em especial, porque nós temos uma crescente tendência à automação e existe uma pretensão de contenção populacional, porque esse grande excesso populacional não será mais necessário.
E sim, uma população crescente cada vez maior, sem acesso a emprego, num modelo econômico que nem o nosso, é uma bomba relógio. Então, de uma certa forma, isso também tem um problema aí, que quando você joga mais mulheres na força de trabalho, aparentemente você teria sim um efeito contraditório, porque seria mais interessante movê-las para casa, deixar só homens ali, porque você corta para metade a força produtiva e diminui o impacto que a automação teria sobre essa questão toda. Mas, como eu coloquei antes, você não fortalece a classe trabalhadora enchendo de mulheres, pelo contrário, invariavelmente você enfraquece. Claro que há honrosas exceções, mas quem tem o mínimo de experiência sindical sabe que a maioria dos sindicalistas que estão dispostos a ir para a linha de combate mesmo são homens. Mas qual que é o plano geral, o objetivo mais primordial? Mas, bom, isso é mais difícil de dizer. Eu tenho até um texto que eu intitulei de Hipótese Benevolente para a Cruzada Antirreprodutiva. O que determinadas elites mais sofisticadas teriam realmente em mente com determinadas pautas? Eu faço até um paralelo com aquela obra em quadrinhos que virou filme, o Watchmen, do Alan Moore, onde você tem a ideia de um bilionário, né, um sujeito muito rico, que traça um plano mirabolante, que é benevolente, porque o objetivo dele é proteger a humanidade, mas ao mesmo tempo ele exige um sacrifício brutal, ele exige causar um estrago enorme. Então, pensando de uma forma benevolente, eu sempre pensei o seguinte: bom, qualquer pessoa que tem uma visão mais clara de futuro pode perceber que um mundo dividido entre blocos essencialmente religiosos tende a ser mais perigoso do que um mundo dividido em blocos essencialmente econômicos. A divisão originária entre um capitalismo ocidental predominante e um socialismo oriental tendia a ser menos perigosa do que uma possível divisão entre um fundamentalismo cristão e um fundamentalismo islâmico, porque capitalistas e comunistas não estão muito preocupados em acabar com o mundo, eles querem viver no seu nível material. Mas essas tendências mais radicais das religiosidades têm uma pretensão apocalíptica, vêm em grandes tragédias uma espécie de sinal capaz de antever uma nova era, né? Mas eu também meio que abandonei parcialmente essa tese, não abandonei, mas eu minimizei, porque eu percebi também que algumas dessas colocações podem ser meio discutíveis, uma vez que a visão apocalíptica do Islã é muito menos literal e muito menos urgente do que a cristã, e que mesmo essa visão apocalíptica cristã não é tradicional da maior parte do cristianismo, não é uma coisa tradicional no catolicismo, nem nas protestantes mais tradicionais, é uma coisa quase que exclusivamente do neoconservadorismo, desse neocon, essas denominações pseudo-protestantes que se desenvolveram mais recentemente, às vezes focadas em teologia da prosperidade, frequentemente sionistas, que são absolutamente insanas, digo lógico claramente, e que são as forças motrizes por trás do deep state norte-americano, no sentido de fomentar guerras sem fim pelo mundo. Mas bem, todos esses temas arranjados te permitem uma série de observações e percepções e conexões. Inclusive o fato de que esse mesmo deep state que prega essa mentalidade mais liberal, no sentido de privatizações, de desregulação do mercado, essa mentalidade neocon, frequentemente sionista, é o mesmo deep state que pega essas pautas de neo-esquerda. E é isso que dá nó na cabeça dos conservadores, que são incapazes de perceber que não existe contradição pior do que tal liberal conservadorismo, e ficam aí nesse delírio de achar que tem uma China comunista tentando implantar o comunismo global e que o feminismo é uma obra da esquerda para implantar o comunismo, esse delírio psicotrópico, sabe? Que infelizmente ainda é muito popular entre esses neocons aí, esse pessoal mais maluquinho, em especial bolsonarista. Mas eu não quero fazer esse vídeo mais longo, já está com 9 minutos, quero deixar com menos de 10. É só dar para uma resposta um pouco mais curta, para toda vez que me façam essa pergunta mais direta, eu dar um vídeo mais objetivo, mais sintético, mas com algum aprofundamento também, ao mesmo tempo que deixo na tela final links para os vídeos mais detalhados. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de janeiro de 2022. Obrigado por sua atenção. E já que sobrou tempo, faz esse favor, dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para ver se ajuda aí eu passar dos 1000 inscritos e ter um alcance maior. Muito obrigado.